Uma das contingências de quem houve 3 intervenções particularmente qualificadas sobre a matéria que tem de versar, é o chegar à conclusão que tudo o que de essencial tinha preparado para dizer ter sido esgotado pela inteligência dos oradores anteriores. O que revela exatamente só por si a importância de um centro de inovação tecnológica numa comunidade que ela própria é retrato de cultura e de criatividade. E por isso eu vou deixar falar as reflexões que resultam daquilo que pensei e senti à medida que fui ouvindo os que falaram e participei brevemente, embora, na apresentação do que vai ser o futuro deste centro. E a primeira referência é devida naturalmente a Viseu, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Um Presidente da República não pode nem deve formular juízos de valor sobre autarcas, muito menos à distância de menos de um ano de uma eleição local. Mas há juízos de facto que é impossível não formular. E o que é um facto é que encontramos aqui em Viseu, aliás, atestado pelos números apresentados pelo Sr. Presidente da Câmara, encontramos sinais de dinamismo económico, de equilíbrio social, de coesão social, de inventiva, de magnífica colaboração com outras autarquias no quadro regional, de capacidade de entendimento da vantagem das parcerias relativamente ao Politécnico e a todas as instituições de ensino e de ciência, traduzido numa linha estratégica a médio e a longo prazo, e não apenas numa mera gestão do curto prazo, que já permitiu a vinda do Presidente da República por 2 vezes em 2 momentos significativos da aplicação, da execução dessa linha estratégica. As instituições são fundamentais e ultrapassam as pessoas, mas a componente pessoal permite concretizações institucionais. E por isso eu queria saudar, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal, o passo de hoje, como saudei o passo dado em agosto, porque são passos no mesmo caminho, que é um caminho de médio e de longo prazo, que é um caminho que aqui já foi caracterizado como de valorização das cidades médias. Não sei bem se podemos ir para essa qualificação, é capaz de ser empobrecedora. O que é uma cidade grande e o que é uma cidade média? Há cidades médias que são grandes cidades na sua capacidade de perspectiva, de visão de futuro, e há grandes cidades, pelo contrário, fazem uma gestão do dia-a-dia. O que importa é que seja uma grande cidade de um tecido que se quer rico no nosso país, em termos de coesão territorial, e que é uma grande cidade porque olha para o futuro no médio e longo prazo. A segunda palavra é dirigida ao Politécnico. Eu sou desde sempre um defensor do papel dos Politécnicos. Não tenho a visão dualista, extrema e rígida que muitas vezes tem definido o ensino superior na cabeça de alguns responsáveis políticos. Os Politécnicos são fundamentais em termos de coesão territorial e social, são indissociáveis do conjunto global que é o ensino superior, mas mais do que isso, na sua projeção em termos científicos e tecnológicos. E posso testemunhar há muitos anos, recordo mesmo uma lição inaugural na abertura do ano letivo, para que fui convidado, há mais de uma década, posso testemunhar o dinamismo deste Politécnico, como de resto dos Politécnicos em geral. E dizer que também esse dinamismo é fundamental para o passo que hoje é dado. Não bastaria o acolhimento municipal, não bastaria a determinação da IBM Portugal,
era fundamental a participação do Politécnico. E por isso saúdo, na pessoa do seu presidente do Politécnico, aquilo que é uma virtualidade institucional, mas também pessoal. E depois, finalmente, a IBM Portugal. Eu conheço a IBM Portugal não há 78 anos, como se imagina, mas há longas décadas. Quase no início da minha atividade profissional, saí dos bancos da escola, tive a oportunidade de ser convidado para, em Paris e em Londres, contactar com aquilo que era, nos anos 70, uma nova vaga de criatividade da IBM, aplicada, aliás, em termos de equipamentos, aos locais de trabalho em que exercia a minha atividade profissional. Privada. Não pública. Privada. E a IBM está, desde esses tempos, e certamente desde antes, há 78 anos, muito ligada a aspectos fundamentais do desenvolvimento português. Foi até pioneira, foi até precursora, antes de entrar em outros grupos no nosso país. E é bom que não tenha envelhecido. Porque às vezes o que sucede com quem está há 78 anos num determinado clima económico, social, cultural, é que envelhece, ou se desinteressa, ou não tem a capacidade para permanentemente apontar para o futuro. Não é o caso de IBM. O que foi dito sobre Tomar, e que eu na altura assinalei, mas o que foi também recordado sobre outros centros de intervenção da IBM, mostra que a IBM aposta no futuro e no futuro de Portugal. E quero aqui louvar o papel do seu presidente, mas quero também sublinhar, e fiquei muito impressionado por isso, o facto de ser um português o responsável no quadro especial das cidades inteligentes, num âmbito mais vasto, porque é um âmbito europeu, do que o âmbito português. Porque isso torna mais fácil a compreensão pela corporação, para utilizar um termo anglo-saxónico adaptado ao português, como Portugal é importante em termos de projetos da IBM. E esta parceria virtuosa, IBM, Politécnico, Município, Município, Politécnico, IBM, Politécnico, Município, IBM, que permite o passo de hoje. Eu estava ali há pouco a ler que o presidente Cavaco Silva, quando inaugurou o centro de Tomar, referiu como uma primeira componente importante a criação de emprego. E depois, naturalmente, a inovação e depois a contribuição para a riqueza e para o desenvolvimento não apenas local, mas nacional. E é evidente que a criação de emprego é importante. São 40 empregos agora e apontando para 120. Mas essa é a criação direta de emprego. A criação indireta de emprego é muito mais significativa. Para aqueles 40 jovens que arrancam aqui, para os 120 que cá estarão, a breve trecho, é uma oportunidade de fixação na sua terra ou de regresso à sua terra. Mas depois há todo um efeito induzido em termos de emprego noutras atividades económicas. Já não falo apenas no Politécnico ou na autarquia, mas noutras atividades económicas. Isso é o mais importante. Isso é o mais relevante. O emprego é, obviamente, uma prioridade social no nosso país, mas é um emprego no sentido amplo. Tinha razão, portanto, o presidente Cavaco Silva quando falava na criação de emprego, porque a criação de emprego nesse sentido amplo. Mas depois há uma outra consequência fundamental desta parceria, que é o contribuir para a inovação. Para a inovação. Estimular a inovação. E isso é, e aqui por uma vez repesco a charla que estava preparada, a importância que é falar em inovação com esta feliz coincidência
de termos a outra cimeira. Esta é uma cimeira em Viseu e a outra cimeira em Lisboa, da Web Summit. Para se chegar ao Web Summit, e está aqui quem pode testemunhá-lo, está ali o Dr. Jorge Portugal, foi um longo percurso. Foi um longo percurso. Mostrando como é fundamental planear a médio e longo prazo e haver uma visão de regime. Só há essa cimeira hoje em Portugal porque o governo anterior preparou esse caminho. E porque este governo soube retomar o testemunho do governo anterior. E essa é outra lição fundamental. Não é possível pensar Portugal em termos de futuro senão a médio e longo prazo. Para além dos ciclos políticos das legislaturas, para além da sucessão dos governos, para além das orientações dos governos. Porque uma decisão como a de trazer para Portugal uma cimeira daquelas por 3 anos é uma decisão que exige uma preparação longa e uma execução consequente com aquilo que foi anteriormente preparado. Mas esta feliz coincidência mostra que um dos aspectos fundamentais da cimeira que está a realizar-se em Lisboa é o chamar a atenção daqueles que cá vêm de todos os pontos do mundo também para Portugal. Para aquilo que está a acontecer em Portugal. Para aquilo que pode acontecer em Portugal. Para aquilo que se deseja que venha a acontecer em Portugal. E já está a acontecer em Portugal a ver a inauguração de um centro de inovação tecnológica como este em Viseu. O que o digital permitiu em sociedades como a nossa é aquilo que eu tenho chamado uma revolução silenciosa. Uma revolução silenciosa. Nós olhamos para os dados macroeconómicos e dizemos, por vezes, o crescimento fica aquém das expectativas. O investimento fica aquém das expectativas. As exportações ficam aquém das expectativas. E, no entanto, há uma realidade económica que se move no nosso país. Há uma realidade social que se move no nosso país. E uma das componentes passa pelo digital, passa pela juventude, passa pelos politécnicos e as universidades, passa pelos centros de inovação, passa pelas startups que estão a nascer todos os dias. E umas sobrevivem e outras não sobrevivem. Isso implica inteligência e inovação. Implica centros de inovação. Mas mostra, como disse o Sr. Presidente da IBM Portugal, algumas vantagens comparativas de Portugal, do nosso país. A qualificação dos nossos recursos humanos. E como essa qualificação tem vindo a afirmar-se nos últimos anos. O dinamismo, a criatividade, a não dependência do Estado, a não dependência da administração pública, um novo tecido económico e empresarial que surge e de que muitas vezes se não tem a noção exata, porque só é visível a prazo. E esta realidade que culmina na Cimeira de Lisboa, hoje, mas que vai culminando todos os dias nestas mini-cimeiras, como é a de Viseu e foi a Tomar em 2013, é uma realidade que está a mudar o país. Está a mudar o país. É certo que é um país envelhecido, mais do que desejaríamos, mas em que há juventude a mudar o país. E uma juventude que não é apenas etária, porque depois tem efeitos transversais. E por isso eu sou otimista. E por isso eu considero uma boa notícia a inauguração de hoje. Não é apenas por ser fora do litoral, fora de Lisboa, fora do Porto. Portanto, teoricamente no interior. Para mantermos uma nomenclatura que eu penso cada vez mais ultrapassada. Porque dizer que Viseu é o interior em termos económicos é ignorar que alguns dos principais grupos económicos portugueses são de Viseu. E que estão em todo o país e estão em todo o mundo. Portanto, uma visão
completamente ultrapassada na era digital, já não existe. Quando há pouco me informaram que em Tomar se está a operar com clientes da Nova Zelândia, estar a pensar Portugal dividido em interior e litoral é pobre. É pobre. Em algumas dimensões ainda faz sentido, mas já não faz sentido em termos globais. O país mudou. E se começou a mudar com a rede de autoestradas, mudou muito mais com a rede de autoestradas digitais. Como mudou a Europa, como mudou o mundo. E a outra boa notícia é que é bom que haja ao mesmo tempo inaugurações como esta e a Cimeira de Lisboa. É bom que se perceba as virtualidades, não apenas da qualificação dos nossos recursos humanos, mas da posição estratégica de Portugal, da nossa capacidade de plataforma em relação a várias culturas, civilizações e continentes. Porque é que entramos onde entramos e podemos entrar. E estamos onde estamos. E uma parte da imigração recente que temos é uma imigração de curta duração, que vai, qualifica-se e regressa. Ou tem permanências alternadas. Realidade completamente diversa da realidade dos anos 60 ou dos anos 70. Nós somos uma plataforma giratória. Nessa plataforma giratória, o exemplo da IBM e dos centros de inovação que lançou é um exemplo eloquente, que importa multiplicar em termos de parcerias. Quando tanto se fala no offshore, o nearshore é precisamente a expressão de uma nova dimensão da economia e da sociedade portuguesa. É evidente que todos os oradores falaram, e é impossível negar, que estes tempos têm sido tempos em que o investimento não tem atingido os valores que desejaríamos. Mas existe. Viseu é um exemplo de que existe. Esta parceria é um exemplo de que existe. E que também sobre o investimento temos de ter outra visão. Que não é a visão centralizada em Lisboa. Não é a visão do Estado que acompanha tudo o que é investimento. Há que reconhecer o papel das autarquias, com poucos recursos, mas o seu papel em termos de investimento. De parcerias com privados. O papel dos privados nacionais e estrangeiros. E por isso também sou otimista. Temos de ir mais longe, esse é o grande desafio para o próximo ano e para os próximos anos, temos de ir mais longe em exportações, sobretudo com valor acrescentado no nosso país, temos de ir mais longe em termos de investimento. Garantido o rigor financeiro, que é, finalmente, um adquirido nacional, à direita como à esquerda, e essa é uma grande vitória do nosso país. Adquirido o rigor financeiro, é chegado o momento de, pensando no crescimento económico e nas suas consequências em termos de emprego, de ir mais longe em termos de exportações e de investimento. Mas o ir mais longe começa por passos como este. E termino onde comecei. Porque passos como este criam ou recriam confiança. É possível, em Viseu, haver este passo como foi em Tomar há 3 anos. É possível haver em Viseu vários sinais de confiança e investimento. É possível e desejável multiplicar esses sinais por todo o país. Esse vai ser o nosso desafio nos próximos anos. E Portugal tem condições para vencer esse desafio. Sabemos até que tem condições únicas para vencer esse desafio. Pela sua dimensão,
pela sua localização, pela sua versatilidade, pela sua abertura, pela sua capacidade de ajustamento, pela sua posição de plataforma giratória. Por tudo isso, nós temos condições únicas. E não é preciso muito. Uma das vantagens da economia portuguesa é que não é preciso muito para dar esse salto qualitativo. Outras economias de outra dimensão precisarão de muito mais. Em suma, penso que é um bom momento este, um bom momento para Viseu, um bom momento para o Politécnico de Viseu, um bom momento para a IBM. Espero que a IBM, ainda no decurso do meu mandato, possa promover parcerias criando outros centros de inovação tecnológica ao ritmo de 3 em 3 anos. Cabe no mandato presidencial. Resta saber onde será. É uma questão de imaginação. Eu tenho ideias sobre isso, mas o Presidente da República não pode dizer as suas ideias sob pena de tomar posição no todo nacional. Mas já há pouco falámos que convém não esquecer a realidade insular e, portanto, sem querer pressionar a IBM, sabendo, aliás, que o seu Presidente é açoriano, eu penso que não há razão nenhuma para ter qualquer trauma genético que o leve, em homenagem à isenção, a optar sistematicamente pelo continente e nunca pela realidade das regiões autónomas. Uma coisa é certa, estamos de parabéns, está de parabéns Viseu, está de parabéns o Politécnico, está de parabéns a IBM Portugal, está de parabéns Portugal. Muito obrigado.